Olá, oitavo um, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aulinha nossa aqui de eletricidade. Falamos hoje sobre tensão elétrica e geradores. Estejam tranquilos, porque nessa nova fase aqui de estudos, né, de estudos remotos à distância, essa vai ser a nossa aula mais curta, mais fácil, mais tranquila. Então, eu sei que tem gente se descabelando aí com as coisas de ciência, porque realmente é difícil, é complicado, mas hoje não, tá? Hoje vai ser bem tranquilinho. Vamos lá, então, começar rápido para acabar rápido, para vocês já passarem dessa fase aqui logo. Tensão elétrica e geradores é o nosso assunto da semana. Tensão elétrica e geradores. Geradores são equipamentos que podem transformar outros tipos de energia em energia elétrica. Então, pega energia solar e transforma em energia elétrica. É um gerador. Pega energia química, transforma em energia elétrica. É um gerador. Um exemplo, a pilha, a bateria, eles pegam energia química, energia de reações químicas e transformam em gerador. Pegam energia térmica e transformam em energia elétrica, por exemplo, as usinas de geração de energia a carvão. Pegam energia mecânica e transformam em energia elétrica, por exemplo, as hidrelétricas. As hidrelétricas pegam a energia da movimentação da água, que gira aquelas turbinas, e transformam em energia elétrica. Então, geradores são todos equipamentos que transformam outros tipos de energia em energia elétrica, porque a energia elétrica é a que a gente mais precisa e mais utiliza, correto? Mas de que maneira isso é feito? É feito gerando tensão elétrica entre seus terminais. O que são os terminais? Esses geradores, eles têm partes chamadas de terminais que têm cargas elétricas. Uns têm carga positiva, outros têm carga negativa. Isso gera tensão elétrica. Mas o que é a tensão elétrica? Um gerador tem um polo positivo, onde falta elétrons, vocês já sabem isso, onde falta elétron, falta carga negativa, então a carga dele é positiva. E um polo positivo, com sobra de elétrons. Então, falta elétron aqui, sobra elétron aqui. O que vai acontecer? Os elétrons que estão sobrando aqui, eles se deslocam para cá. Isso é, então, a falta aqui e a sobra aqui gera uma coisa chamada tensão elétrica, e essa tensão vai gerar a corrente, vai fazer os elétrons se deslocarem, certo? Então, assim, os elétrons são atraídos de um polo a outro, e essa movimentação é a corrente elétrica. Então, mais uma vez, explicando aí a questão dos terminais e a tensão elétrica. Você tem um terminal onde está faltando um monte de elétron, e tem outro terminal onde está sobrando um monte de elétron. Isso não é certo, isso gera uma tensão, porque os elétrons vão querer se deslocar de onde está sobrando para onde está faltando. Isso é a tensão elétrica. Quando esses elétrons começam a se deslocar, isso é a corrente elétrica, certo? Então, a tensão elétrica gera a corrente elétrica. Se não tiver tensão, não tem corrente, porque os elétrons não vão se deslocar, correto? Tranquilo, né? Resistência elétrica, então. O que é a resistência elétrica? É a capacidade que cada material tem de dificultar essa passagem de elétrons, essa movimentação de elétrons, essa corrente elétrica em seu interior. Então, os elétrons, eles conseguem se deslocar em cada material, dependendo das características do material, eles conseguem se deslocar com mais facilidade ou com mais dificuldade, tá? A resistência elétrica do material é que diz, você não consegue criar resistência elétrica em um material. Cada material tem a sua resistência elétrica que já existe, certo? Os metais, por exemplo, como cobre, ouro, ferro, alumínio, são bons condutores de eletricidade. Portanto, sua resistência elétrica é baixa. Eles oferecem pouca resistência, então os elétrons se movimentam por eles com tranquilidade, com facilidade. Por quê? Baixa resistência elétrica. Outros materiais como madeira, borracha, vidro e plástico não são bons condutores elétricos.
a gente chama de isolantes elétricos. Então, eles possuem alta resistência elétrica. Eles resistem muito à corrente elétrica. Certo? Resistência alta. Madeira, borracha, vidro, plástico, por exemplo. Nesses materiais que têm alta resistência elétrica, a estrutura dos átomos, eles têm os elétrons ligados mais fortemente ao núcleo. Então, fica mais difícil deles se movimentarem. Quando a resistência elétrica é baixa, é porque os elétrons eles não estão tão ligados ao núcleo. Eles estão mais distantes, não tão próximos e com uma ligação não tão forte. Resistência elétrica baixa, bons condutores. Quando esses materiais têm os elétrons ligados muito fortemente ao núcleo, resistência elétrica alta. Essa é a diferença. Correto? Resistores elétricos são o quê? São os materiais que têm a função de controlar a passagem de corrente elétrica. Então, eles são componentes de circuitos elétricos, são feitos de diversos materiais, de acordo com o que você quer deles, que eles controlam a passagem de corrente elétrica, ou seja, eles deixam passar corrente elétrica, mas não deixam passar livremente. Como assim? Eles deixam passar só aquilo que você quer. Você criou, você engenheiro elétrico ou curioso, você mexe com eletricidade. Você criou um circuito elétrico ali. Só que você não quer que passe a corrente elétrica de qualquer jeito. Você quer que passe uma certa quantidade de corrente elétrica. Só que a corrente que vai passar ali normalmente é maior. Você coloca então um resistor para controlar aquilo e para passar exatamente só aquilo que você quer, tá? Então é como se fosse uma torneira que você abre o tanto que você quer ali. O resistor então ele vai controlar esse fluxo, essa corrente elétrica, tá? Então a gente tem como exemplo, eu coloquei aqui aqueles fusíveis no quadro de energia. Qual é o quadro de energia elétrica da sua casa? Tem alguns fusíveis lá, e aquilo ali, ele é um resistor, ele controla a passagem. Ou a outra função que eles podem ter é produzir calor através do efeito Joule que a gente viu na aula passada. Resistências de chuveiro, por exemplo, é um resistor elétrico. Ele tem a função de produzir calor quando aquela corrente elétrica passa por ele. Para que produzir calor? No caso do chuveiro, para esquentar a água, certo? E você pode calcular essa resistência elétrica através da fórmula URI. U igual a R vezes I. Fórmula simples. U igual a R vezes I. Onde U é a tensão elétrica que deve ser dada no exercício, o R é a resistência elétrica e o I, a gente já viu, é a intensidade da corrente elétrica. Então, com essa formulinha simples, você consegue calcular a tensão elétrica. Bem fácil. Por que eu coloquei essa fórmula aqui? Porque a gente vai ter atividades no LDI para essa semana, onde a gente vai ter exercícios que pedem isso aqui, certo? Então, pessoal, falei que a aula de hoje era tranquilinha, a gente já acabou, tá? E assim a gente acaba também a unidade 1 do LDI. Eu sei que estamos atrasados, óbvio, não tinha como ser diferente. A gente precisou repetir a mesma coisa várias vezes para que fixasse bem. Então, eu não estou preocupado com esse atraso, tá? Não se preocupem também. A gente vai conseguir, tá? Que esse começo, realmente, a gente precisava de segurar um pouco e mais devagar, porque eu queria ter certeza que vocês iam aprender isso. É mais importante vocês aprenderem bem essa unidade 1 do que a gente correr para a unidade 2, certo? Então, as atividades da semana são o seguinte: as atividades da página 20 e todas ainda não resolvidas das páginas 21, 22 e 23. Essas três páginas, 21, 22 e 23, tem algumas questões que a gente já fez. As que vocês não fizeram ainda, façam agora. Tá? E para a próxima semana, a gente vai para o capítulo 2 do LDI. Ok? Boa semana para vocês. Se cuidem e continuem em casa. Lavem as mãos, usem máscara quando precisar sair. Beleza?
Beijo, até a próxima.